Bem-vindo ao podcast Por Dentro da Sua Cabeça, um bate-papo sobre comportamento e performance. Eu sou o Fred Marini, consultor de tecnologia e gestão de pessoas. Eu estou aqui com o Dr. Pablo Matos, neurocientista, especialista em neuroanatomia e alta performance, e com a Júlia Salomão, psicóloga especialista em relacionamento e autodesenvolvimento. Nós somos parte do HD Solutions, que é uma plataforma de mapeamento mental. Esse podcast, é para falar do nosso cérebro. Abordando assuntos que são comuns nas consultorias e principalmente no nosso dia a dia, ok? E aí, como vocês estão se sentindo, Júlia e Dr. Pablo? Eu estou me sentindo ótima com a possibilidade de trabalhar com uma ferramenta que proporciona quantificar dados qualitativos, ou seja, a gente consegue, através de dados subjetivos, que é o que a gente trabalha em terapia, ter dados que a gente consegue melhorar nossa performance, a nossa qualidade de vida, e com isso potencializa muito a forma de trabalho e os diversos objetivos que a gente pode trabalhar nas mentorias. Realmente isso que a Júlia falou faz toda a diferença, ter uma plataforma com dados quantitativos que consegue mensurar o que você está sentindo, ou até mesmo o que está acontecendo na sua vida, e fornecer aos profissionais, né, seja da área de saúde física, mental, também gestão de pessoas, informações imprescindíveis aí para poder ter um melhor resultado, né, seja na vida pessoal ou profissional. E hoje vai ser muito bacana esse papo que a gente vai ter aqui, que a gente vai poder abordar algumas curiosidades e traços de personalidade do cérebro de cada pessoa, né? Segundo o HD Solutions, eu estou organizado agora, foi o diagnóstico que eu recebi. Mas vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre os traços de personalidade, né, que são mapeados pelo software. Para isso, a gente vai falar de tipos de iniciativa, tipos de comunicação, tipos de ritmo e foco. Doutor Pablo, você quer começar por um e a gente vai trocando ideias? Você quer falar todos de uma vez? Como você quer? Primeiramente, eu gostaria de falar o quanto que nós, da equipe do HD Solutions, nós somos apaixonados por estudar o comportamento humano, o cérebro, as pessoas, e isso nos fornece essa determinação e esse propósito de tentar contribuir com conhecimento para que as pessoas entendam, né, cada vez mais sobre si mesmas, tenham um melhor autoconhecimento e também possam levar isso, né, para a vida pessoal ou profissional. Hoje vai ser muito bacana esse bate-papo entre a gente aqui, porque nós temos profissionais com capacidade aqui de falar de forma bem bacana sobre os traços de personalidade. Vamos começar falando sobre a iniciativa, que é o tipo de iniciativa de cada pessoa, né, para a gente entender quais pessoas são mais prestativas e quais pessoas são mais proativas. O que você acha, Fred? Perfeito. Vamos lá. Como é que eu vou descobrir se eu sou prestativo ou se eu sou proativo? Como é que a gente pode descobrir isso de forma mais rápida, assim, para um leigo, né? Uma pessoa que não tem a plataforma, qualquer pessoa poder descobrir o seu tipo de iniciativa? Para descobrir isso, uma pessoa, na verdade, quer entender sobre qual é o seu tipo de iniciativa. Existem, na verdade, dois tipos de iniciativa que a gente coloca, na verdade, de acordo com os estudos mais avançados da neurociência, da psicologia também, que, na verdade, é a iniciativa de uma pessoa ser mais prestativa ou proativa. Então, você pode perceber se você é uma pessoa mais prestativa, se você tem a tendência, na verdade, de gostar de cuidar de outras pessoas, agradar as pessoas e tentar, na verdade, ajudar as pessoas, ou se você tem a tendência e busca, na verdade, conquistar seus objetivos, suas metas. Essas pessoas que tentam conquistar seus objetivos, suas metas, são mais proativas. E as pessoas mais prestativas, elas estão sempre buscando ajudar outras pessoas. E esse é um tipo de traço de personalidade, um dos que, na verdade, a plataforma do HD Solutions consegue mapear e mostrar a quantidade de prestatividade ou de proatividade de cada ser humano, né? Sem dúvida, eu sou prestativo. Júlia, nos seus atendimentos com casais, né, focando em relacionamento ou na autogestão, no autodesenvolvimento, isso é muito levado em consideração? Isso faz muita diferença? No caso de um relacionamento, por exemplo, um casal, melhor que seja um prestativo, proativo, não sei se existe melhor, né? Mas assim, o que você percebe nisso? É interessante a gente entender, quando temos essas diferenças, a possibilidade da pessoa de aceitar a diferença do outro. Então, quando a gente percebe que tem uma boa troca, ou seja, tem um bom entrosamento, quando um respeita as individualidades de cada um, então, ainda que um seja proativo e o outro mais prestativo,
eles conseguem trocar, mesclar comportamentos. Então, um agrega na vida do outro. Agora, quando tem outras variáveis, outros componentes de personalidade, aí se eles competirem, aí isso já não se torna tão interessante. Então, por isso que a gente precisa aprofundar para realmente saber o diferencial, as nossas habilidades, aquilo que a gente precisa desenvolver, para que a gente possa ter melhores relações e melhorar as nossas próprias habilidades, né? Sempre tem alguma coisinha aí ou outra que a gente precisa melhorar. É muito legal isso que a Júlia falou, porque realmente nós vemos muito isso nos casais, até mesmo nas empresas, né? Eles reclamando, o fulano não é muito prestativo, não faz nada em casa, ou fulano não tem proatividade, não age. E aí a gente precisa entender a personalidade dessa pessoa, se ela é prestativa ou é proativa. E essa pessoa também se conhecer é importante para ela buscar ajuda profissional e buscar também se tratar para ela desenvolver novas habilidades e se tornar cada vez melhor, né, na capacidade dela, tanto cognitiva e comportamental, e para ela ter também relacionamentos mais saudáveis e ter uma vida profissional também com mais resultados, né? Então, quanto mais uma pessoa se conhece, é legal que ela entende, né, como a Júlia falou muito bem, se ela é prestativa ou se ela é proativa. E aí, ela identificando qual é esse traço de personalidade de acordo com a iniciativa dela, ela pode desenvolver habilidades para ela se tornar mais proativa ou até mais prestativa, né? E indo para a parte da comunicação agora, o que vocês podem me falar, assim, começando pelo Dr. Pablo, e depois eu levo para a Júlia também. É muito bacana a gente conversar sobre esses assuntos, porque são traços de personalidade que a gente sempre fala, fulano é muito comunicativo, fulano é muito extrovertido, muito introvertido, muito tímido, mas a gente tem que entender por que a pessoa é assim, né? E quando a gente estuda os traços de personalidades, a gente começa a compreender o que existe por trás disso. E é claro que aqui a gente está falando sobre o tipo de comunicação, então tem pessoas que têm uma comunicação mais direta, mais objetiva, e tem pessoas que são mais extrovertidas, né? Tem uma comunicação, na verdade, que zela pelo prazer, de estar perto de outras pessoas, e tem pessoas que gostam, na verdade, de ter o seu momento, na verdade, mais isolado. Então é bacana a gente saber que tipo de comunicação a pessoa tem, se ela é mais objetiva e direta ou se ela é mais extrovertida e dinâmica, né? É interessante a gente saber qual o tipo de comunicação que uma pessoa tem para a gente entender cada vez mais dela, né? Júlia, na questão dos relacionamentos, assim, talvez, eu não sei qual que influencia mais, né? Comunicação faz muita diferença? A pessoa que fala muito, uma que fala menos, ou duas que falam muito. É importante a gente entender quais são as características, né? Assim, quando a gente entende que uma pessoa é mais reservada, ou seja, não fala tanto, aí que entra a importância do autoconhecimento. Quando você se conhece, você tende a não terceirizar, ou seja, você tende a não culpar tanto a outra pessoa. Porque quando a pessoa, né, a importância do mapeamento mental, não só do nosso, mas quando a gente faz do outro, a gente tem muitas variáveis de comportamento, entendendo certas nuances. Por exemplo, uma pessoa mais reservada, ela tende a depender do perfil, ela tem uma tendência a esperar que o outro faça aquilo que ela quer, ou seja, ela entra no perfil da dedução. Enquanto uma pessoa mais extrovertida que fala muito, às vezes acaba passando da conta. Então a gente precisa entender as nossas habilidades para saber no casal, seja uma relação afetiva ou relação profissional também, de que maneira a gente pode otimizar essa comunicação. Porque falar da comunicação sozinha, ela não diz muita coisa. É lógico que a comunicação é a base, né, de tudo. Mas de que maneira a gente estabelece essa comunicação? Então, saber como você se comporta e como o outro se comporta também faz com que a gente saiba estabelecer esses limites. Até onde você pode ir, até o outro pode ir, e a gente vai melhorando nessas habilidades. É uma questão interessante com relação à comunicação, né, doutor Pablo, é que a comunicação não necessariamente é falar muito ou falar pouco, né? É o tipo de comunicação, né? Exatamente. É o tipo de comunicação. Se uma pessoa é mais direta, mais preocupada, ou se uma pessoa é mais extrovertida, mais dinâmica, né? Existem os tipos de comunicação. E aí, cada um que está ouvindo a gente conversar esse bate-papo bacana, pode, na verdade, se identificar se a sua comunicação é mais objetiva, direta ou preocupada, ou se é uma comunicação mais extrovertida, dinâmica, buscando a cada vez mais agregar pessoas. Lembrando sempre que isso que a Júlia falou é muito importante, as pessoas se conhecerem
para saber o tipo de comunicação, saber o que no relacionamento, na empresa, nos lugares onde a pessoa está frequentando, qual é o tipo de comunicação que está sendo exigido ali, para você desenvolver habilidades. É claro que tem como você melhorar sua persuasão, sua influência, você também ser mais objetivo, mais direto. Tem momentos para cada tipo de comunicação. Por isso que é legal a gente melhorar nossas habilidades e a gente dar valor aos profissionais que estão disponíveis aí para fazer um tratamento muito interessante para melhorar essa performance das pessoas. Só para reforçar que a gente está falando de 4 pontos, né, que são os pontos principais da plataforma HD Solutions. Sempre a gente faz o teste na plataforma, sempre alguém faz o primeiro teste, que é o teste cognitivo, né, de mapeamento mental, ele já te dá aí esses 4 pontos, que é o tipo de iniciativa, comunicação, o ritmo e o foco. E a gente está falando desses 4, que são as primeiras coisas que aparecem no diagnóstico, né? Então, a gente já falou aí de tipo de iniciativa e comunicação. Assim que a gente faz o teste, a gente vê essa variação, mas pelo que a gente já está falando aqui, a gente consegue se autoavaliar, né? A gente consegue ter uma noção se a gente é prestativo, proativo, se a gente é mais objetivo na comunicação, se a gente é falastrão, digamos assim, né? Extrovertido. E agora falando de ritmo, o que é o ritmo e onde que o ritmo influencia? Quais são os tipos de ritmo, digamos assim? O ritmo é se a pessoa, na verdade, na forma de pensar, ela é mais acelerada ou ela é mais cadenciada. É na forma de pensar. Na forma de agir, a plataforma também mapeia isso, mas tem muitas pessoas que têm um ritmo mais cadenciado de pensar, mas dentro dela, elas estão sentindo muita ansiedade. Então, é interessante a gente assim, parar para entender o que isso significa. O ritmo de uma pessoa mais cadenciada, a pessoa cadenciada é mais sentimental, ela, na verdade, se preocupa mais em entender o que os outros estão sentindo, o que está acontecendo. E já a pessoa que é mais acelerada, ela quer fazer as coisas acontecer, ela, na verdade, quer imprimir uma pressão ali. Então, por que isso é importante você entender o seu tipo de ritmo? Porque uma pessoa mais cadenciada, que tem um ritmo, na verdade, que gosta de entender as coisas com calma, normalmente não vai gostar de trabalhar, né, com ritmo de pressão. E vai ter que aprender a lidar com essa habilidade, né, vai ter que adquirir essa habilidade de saber lidar com pressão para poder, na verdade, ter bons resultados quando estiver passando por uma situação dessa de estresse e tudo mais. Já pessoas com ritmo mais acelerado gostam de pressão, gostam de ansiedade, gostam de um ritmo ali, na verdade, em que as pessoas estejam todas ali fazendo alguma coisa, mas precisam também aprender a conviver com situações de que precisam desacelerar, precisam ficar mais calmas, precisam curtir o momento, e que, na verdade, nem sempre as coisas vão ser e sair no tempo que essas pessoas querem. Então, também pessoas aceleradas precisam aprender a ter a habilidade de serem mais calmas, serem menos impulsivas, para poder adquirir um equilíbrio, né, na vida e uma saúde mental também bem bacana. E, Júlio, você quer comentar sobre ritmos, ansiedade, paciência? Faz diferença no relacionamento? Não, total diferença. Uma coisa importante a considerar as questões profissionais hoje é a gente entender não a ansiedade, não como um diagnóstico, mas entender que a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Então, quando a gente se conhece, você aprende a saber se você, como o Pablo explicou, se você tem uma personalidade que consegue agir sob pressão ou não, ou de uma maneira mais cadenciada, você vai saber como você pode operar no seu melhor. Então, essas informações são muito preciosas porque às vezes a gente não tem esses dados e se coloca às vezes em papéis profissionais, em funções que não são compatíveis com a sua melhor habilidade. E a depender do perfil, a pessoa pode ter muita dificuldade, isso inclusive pode gerar outros transtornos e por uma falta de autoconhecimento. Então, é importantíssimo que a gente entenda essas nuances do nosso comportamento para que não só uma questão de resultado, mas para que a gente tenha qualidade da nossa entrega. Sobre o bem-estar, sobre a maneira como você trabalha e também nos relacionamentos, para você saber se você é uma pessoa que exige muito, se você já é uma pessoa que tem um temperamento mais calmo. Então, saber essas diferenças, né, desse ritmo, dessa ansiedade, faz com que a gente consiga estabelecer os limites na relação, que é uma coisa que eu falo muito. Saber como que você funciona e como o seu parceiro ou sua parceira funcionam faz com que você consiga melhorar muito a questão da conexão
por você saber essas nuances, né, de comportamento. Exatamente. Essas características, que nem a Júlia falou, são importantíssimas para a pessoa ter um bem-estar no relacionamento, na vida profissional. Ela se identificando, ela sabe quais lugares, quais tipos de trabalho, quais tipos de relacionamentos são, na verdade, positivos e saudáveis para ela. Isso que é bem interessante. Também monitorar isso, que é o que a plataforma do HD Solutions permite isso, né? Que é monitorar também seu nível de ansiedade, seu nível de estresse, se você está mais cadenciado no dia, você está mais ansioso, e saber o motivo disso, você começar a identificar. E isso fornece uma inteligência emocional fantástica para a pessoa que está utilizando a plataforma. Né? Uma coisa é quem é ansioso naturalmente, e outra coisa é quem está ansioso. Às vezes a pessoa não é ansiosa, mas ela está ansiosa. Exato. E fora o fato de você conseguir otimizar a resposta, né? Então, quando a gente trabalha em mentorias, essas informações favorecem muito a resposta do trabalho, porque a gente tem dados que sem essas informações a gente demoraria muito mais tempo para conseguir alcançar essas informações, identificar o comportamento do cliente. Então, a gente consegue otimizar e ter uma resposta muito mais assertiva, o que é fantástico. Você imagina, na verdade, a gente falou de 3 traços de personalidade, né? Iniciativa, comunicação e ritmo. Se a gente, aqui, na verdade, nós estamos falando de uma pessoa, exemplo, né, prestativa, que está tendo que ser mais proativa, é claro que isso vai influenciar no ritmo dela também. Então, nós estamos falando aqui do cérebro de uma pessoa. Né? Quando a gente fala do cérebro, a gente sabe que, de acordo com as emoções que aquela pessoa está passando, isso influencia no comportamento. E a plataforma nos dando essas informações, esses dados, fica visível aonde que, na verdade, a pessoa está sendo exigida, onde ela está, na verdade, precisando modificar o comportamento, mas onde está impactando na vida emocional dela, no bem-estar dela. Então, isso é muito bacana, o que a Júlia destacou, porque a gente consegue identificar de forma muito mais rápida e assertiva o que está acontecendo e onde está impactando as emoções da pessoa e a produtividade dela, como é que vai ser com isso, né? É para saber lidar com a situação que está na frente dela, né? Se ela vai entrar numa reunião ansiosa, talvez é melhor ela dar uma respirada, comer Exatamente. alguma coisa, tomar uma água primeiro, por aí vai. Agora, o assunto que mais me interessa é foco. Vamos falar de foco. O que é, quais são os diferentes tipos de foco e o que isso influencia num relacionamento, no trabalho. É muito bacana falar sobre foco, porque a gente está num momento, vamos dizer assim, de vida, né, onde que a gente tem muitas informações para dispersar a gente, né? E normalmente as pessoas que têm um tipo de foco mais criterioso, metódico, sistemático, estruturado, que a gente chama, são pessoas que necessitam de mais informações, né? Informações de começo, meio e fim, para compreender, na verdade, o que está acontecendo. Então, são pessoas, na verdade, que questionam mais, e muita gente acha que isso é um pouco, às vezes, chato ou um pouco complicado, mas é porque as pessoas questionam para entender o que está acontecendo, ou, na verdade, para poder planejar as coisas a longo prazo. Então, pessoas com mais foco, elas necessitam de mais informações. Por isso que elas ficam indo e voltando numa informação, tentando questionar, compreender, para elas terem certeza de qual planejamento e de quais passos elas precisam dar para alcançar os objetivos dela. Sabendo disso, a gente, na verdade, até já compreende quando uma pessoa pergunta a gente alguma informação ou questiona, ou se uma pessoa, na verdade, que tem muito foco, na verdade, está sem informação, ela vai acabar ficando bem ansiosa. Então, nós sabemos ali quais traços de personalidade pode estar trazendo algum grau de ansiedade, nervosismo, até estresse ou até mesmo procrastinação. Pessoas que têm um foco muito alto, pode, se não tiver uma informação que ela precisa para ela avançar na vida e concluir uma etapa, procrastinar alguma tarefa. Ou se ela tiver com medo, receio de alguma coisa que vai acontecer, ela deixar para acontecer ou realizar uma atividade de última hora, porque ela quer, na verdade, fazer as coisas de uma forma muito rápida, vamos dizer assim. Então, pessoas com foco muito alto fazem um planejamento maior. E pessoas com foco menor, né, que a gente diz, têm maior criatividade, são mais pessoas que, na verdade, precisam de menos informações para poder realizar a atividade. Então, isso a gente precisa compreender que existe esse traço de personalidade, que é o tipo de foco. E eu acho que é legal que a Júlia vai poder, na verdade, explicar para a gente como é que isso dentro de um relacionamento, na verdade, impacta. Né? Pessoas que têm foco maior, que é muito planejamento, com casadas ou
com parceiros ou parceiras, com pessoas que têm foco menor, que são criativas, que, na verdade, falam uma coisa, mas não guardam, esquece. Como é que isso acontece, né? Deve ser interessante. Sem dúvida, muito interessante, muitas vezes muito conflituoso. De novo, não tem como eu não reiterar a importância da gente se conhecer para saber estabelecer esses limites da relação. Porque a nossa tendência, primeiro, de comportamento é querer impor a nossa maneira, né? A gente tende a ter um enviesamento, ou seja, a gente quer que o outro responda da maneira como a gente percebe. Então, isso, independentemente das variáveis que a gente está falando aqui, quando num casal eles entendem essa diferença de individualidade, como cada um se comporta e respeita isso, a interação é muito mais assertiva, é muito mais prazerosa, o casal tem muito mais conexão quando consegue estabelecer esses limites. Agora, quando um tem mais foco e o outro tem menos foco, a tendência de um exigir do outro aumenta assim absurdamente. E não que isso sozinho seja um problema, só que quando um sabe respeitar os limites do outro e quando você busca elaborar as suas habilidades, crescer, isso faz total diferença na relação. Exatamente. E os tipos de foco, né? Tem pessoas que são mais focadas em coisas que são criativas, dinâmicas, em ser mais livres, enquanto outras pessoas são focadas em informações mais profundas, informações que, na verdade, tenham mais detalhes e que, na verdade, estão mais preocupadas com o futuro. Enquanto outras pessoas que têm um tipo de foco, né, que a gente chama que é mais criativo, né? São pessoas que não são tão preocupadas assim, são mais relaxadas e acaba que, se a pessoa não principalmente, ela não se conhecer, não se identificar ali, ela acaba cobrando do outro uma coisa que, na verdade, a outra pessoa pode sentir até julgada, né, por isso, né? E, infelizmente, o que nós estamos aqui propondo para as pessoas é que não existe esse julgamento, né? Porque a gente já percebe que isso na sociedade tem muito. Hoje em dia se fala muito dessa questão de foco, atenção, mas a gente, na verdade, tem que compreender que cada um tem o seu tipo de foco e tem o seu tipo de aprendizado. Dessa forma, você, sabendo o seu tipo de foco, você sabe como planejar seu dia. Se o seu dia tem que ser planejado de uma forma mais livre, aberta, criativa, com alguns pilares ali de, vamos dizer assim, de momentos para você, na verdade, se ordenar e ter uma coordenação do que você vai fazer, ou se o seu dia tem que ser totalmente cheio de tarefas, programado todos os prazos, com informações de cada horário, que é com pessoas que têm um tipo de foco com planejamento maior, né? Então, dessa maneira, nós sabemos como ter maior resultado e performance na nossa vida. Bom, gente, é isso. Queria agradecer ao Dr. Pablo, a Júlia, pelo bate-papo. E se você quer se entender um pouquinho mais, saber seu tipo de iniciativa, seu tipo de comunicação, seu ritmo e o seu foco, você pode acessar a plataforma, contratar a plataforma, fazer o teste, são 20 segundos para fazer o teste e se conhecer um pouquinho. E lembrando, muito importante, ele não substitui a terapia. Né? Então, ele é um acompanhamento da terapia. A Júlia mesmo usa com os pacientes que ela faz terapia. O Dr. Pablo mesmo usa com os pacientes. Então, não é uma substituição da terapia, é mais um acréscimo, né? É mais uma plataforma para fazer um acompanhamento mais vezes e você se conhecer de forma mais rápida. Né? A plataforma também faz a autogestão, ela dá dicas de como lidar com o que você está sentindo e com o seu comportamento naquele momento. Muito obrigado vocês dois e até o próximo. Tamo junto. Só quero destacar o nosso propósito aqui como equipe, né, que é levar o autoconhecimento para os relacionamentos, para dentro das empresas, para dentro das equipes, também para as pessoas em geral, em qualquer circunstância. É importante as pessoas terem autoconhecimento e, né, fazer, na verdade, o bom uso do cérebro delas e tratar bem o próximo. Isso que é importante. Então, quanto mais as pessoas se conhecerem, melhor ficam as relações pessoais também e profissionais. Quer dar seu tchau, Júlia? E a parte que eu sou apaixonada. Não é só a gente usar dados qualitativos de uma maneira dispersa ou sem sentido. Quando a gente consegue agregar informações, né, lógico, com todo o referencial científico, a gente une os dois universos. Tanto da parte quantitativa, ou seja, de dados, o que fazer com esses dados, o que isso significa, como utilizar, quanto das qualitativas, o que essas emoções significam, como a gente pode regular as nossas emoções, como a gente se desenvolve através
desses dados de uma maneira muito mais dinâmica, mais clara, em que a gente possa conduzir um acompanhamento, um tratamento muito mais eficiente. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.